Ok, pessoal. Então, vamos hoje então iniciar aqui no último conteúdo da nossa disciplina. Vamos começar a falar aqui de árvores. Esse material que eu vou usar nessa aula de hoje e nas próximas, está disponível no AVA, tá? Quem quiser baixar aí para acompanhar, pode baixar, ou então deixar para mais tarde. Bom, a gente vai começar fazendo aqui uma definição do que é essa estrutura de dados, né? As árvores, na computação, são um modelo abstrato, né, de uma estrutura hierárquica. Então, sempre que você tiver dados hierárquicos, né, que tem uma certa hierarquia entre eles, você pode aplicar essa estrutura de dados chamada árvore, ok? Ela consiste num conjunto de nós que tem uma relação pai-filho, tá? Então, basicamente é isso. Enquanto que na lista linear, né, nas estruturas de dados lineares, a gente tinha nós sequenciais, né, que tinham uma relação de antecessor e sucessor. Aqui na árvore a gente tem uma relação de pai e filho. Tem sempre um nó que tem uma hierarquia superior a outro, tá? Quais são as aplicações aqui? Bom, a partir de agora, com essa estrutura de dados, vocês vão poder resolver uma série de problemas que antes ou não eram possíveis com as listas, ou dariam muito mais trabalho de resolver usando lista, tá? Agora a gente consegue resolver problemas mais complexos de computação, ok? Quais são as aplicações? São as mais diversas possíveis, tá? Eu vou citar apenas três, tá? Apenas para dar um exemplo de como que a gente pode aplicar as árvores. Então, por exemplo, organogramas, né? Como aqui nessa imagem, nessa figura, a gente tem o organograma de uma empresa chamada Computadores SA, e os dados, né, dos departamentos dessa empresa, eles possuem uma relação de pai e filho, há uma hierarquia. Então, essa empresa tem três divisões aqui: vendas, produção, pesquisa e desenvolvimento, né? A divisão de vendas, ela é composta por dois departamentos, né? Brasil e internacional. Esse departamento aqui de vendas internacionais, ele possui três, né, setores aqui: Ásia, Europa, Ásia e América. Esse departamento de produção, ele possui dois setores, né? Laptops e o setor de desktops. E temos aqui, por fim, essa divisão, né, o departamento de pesquisa e desenvolvimento. Então, observem que tem uma hierarquia entre os dados. E as árvores, a estrutura de dados árvore é capaz de representar isso daqui. Outra representação, outra aplicação bastante comum, agora falando de computação, são os sistemas de arquivo, né? Então, quando você tem um sistema operacional, você tem sempre um sistema de arquivos disponível para que você possa, né, gerenciar os dados que vão ficar armazenados no teu dispositivo, qualquer que seja ele, computador, celular, tablet, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessa minha partição aqui, é o Windows, eu tenho um sistema de arquivos, eu tenho aqui o meu disco C, né, o disco principal, que tem algumas pastas. Então, eu possuo algumas pastas dentro da raiz desse meu disco. Tenho aqui, dentro dessa pasta, subpastas,
né? Então eu começo a ter aqui uma hierarquia, né? Uma organização hierárquica das minhas pastas. Então observem que aqui, a partir da raiz, eu tenho uma pasta usuários, Gilson, documentos, Unifor, disciplinas, então há uma hierarquia entre essas pastas. E dentro das pastas, sempre vai haver ou novas pastas ou arquivos, tá? Então existe essa hierarquia aqui. Essa é uma outra maneira de você aplicar. Outra aplicação, ambientes de programação, né? Então, quando você está num ambiente de programação, no teu IDE lá, né, Eclipse, IntelliJ, seja ele qual for, você vai compilar dados, né? Você vai usar um compilador, o ambiente de dados, ele vai fazer muitas vezes uma verificação, uma pré-compilação no teu código para analisar se a sintaxe está ok. Então, algumas dessas verificações são feitas usando árvore, tá? Quando vocês forem fazer a disciplina de autômatos, né? Vocês vão aprender a construir um compilador para uma linguagem de programação. E aí vocês vão ver que uma das estruturas que é utilizada para compilar, né, um código é a árvore. Ok? Mais na frente a gente vai ver um exemplo mais claro sobre isso. Então existem várias aplicações, eu dei apenas aqui 3 exemplos, tá? Do que a gente pode fazer com as árvores. Quando a gente for trabalhar com essa estrutura, vai ser importante a gente entender alguns termos que eu vou usar aqui, ok? Então, de agora em diante, eu vou usar alguns termos que eu não usei até o momento, que são específicos dessa estrutura de dados. Por exemplo, a raiz. O que é a raiz de uma árvore? É um nó sem pai. Nesse exemplo aqui dessa figura, é esse nó aqui A. Ele não tem pai. É o nó que fica no topo da minha árvore. Então, esse nó é a raiz dela. Nó interno é o nó com pelo menos um filho. Nesse exemplo aqui, temos o A, B, C e o F. Todos esses 4 nós aqui possuem pelo menos um filho. Então, são nós internos. O que é um nó externo? É o nó que não tem filho. Então, nesse exemplo, temos aqui o E, I, J, K, G, H e D. Tá? Os nós externos, eles são mais conhecidos como folhas. Okay? Então, quando eu falar de folha aqui, você já vai imaginar que é um nó que não tem filho, é um nó externo. Ok? Bom, vocês estão observando que aqui na computação, a árvore ela tem um conceito, né? Uma imagem diferente da árvore da natureza, da biologia. Ela é invertida, né? A árvore que a gente conhece, ela tem a raiz embaixo e as folhas ficam em cima. Aqui na computação a gente visualiza ao contrário, ok? A árvore vai ter a raiz aqui no topo e as folhas vão ficar aqui embaixo. Né? Elas vão se ramificando aqui e as folhas acabam aqui embaixo. Então a visão que a gente tem aqui na computação é ao contrário. Bom, quem são os ancestrais de um nó? São os pais, avós e bisavós. Por exemplo, quem são os ancestrais desse nó K? São o F, que é pai dele, o B, que é avô, e o A, que é bisavô. Então, esses são os ancestrais do nó. Os ancestrais do G, C e A. Descendentes de um nó. Então, quais são os descendentes de um nó? São os filhos, netos e bisnetos. Então, por exemplo, quem são os descendentes do B? São os filhos do B, os netos do B e os bisnetos do B. Que no caso aqui, E e F, I, J e K. E e F são filhos e J, K são netos. Quem são os descendentes do A? Todos esses outros nós aqui. B, C, D, E, F, G, H e J, K. Ok? Bom, profundidade. O que é a profundidade de um nó?
é o número de ancestrais que ele possui. Então, por exemplo, o nó K possui quantos ancestrais? O F, o B e o A. Tem 3 ancestrais. Então, a profundidade desse nó é 3. Ok? A profundidade ela também é chamada de nível. Vocês podem ouvir também esse termo, nível. Significa a mesma coisa. Né? Se a gente olhar aqui para essa imagem e imaginar linhas paralelas, aqui ó, passando em cada um desses níveis, a gente vai ter justamente esse conceito, né, de nível ou profundidade. Então, o primeiro nível aqui, ó, é o nível 0, é onde fica a raiz. Observa que a raiz não tem pai, então ela não tem ancestrais. O número de ancestrais da raiz é 0. Então esse aqui é o nível 0. O próximo nível é o nível 1, o nível seguinte é o 2 e aqui é o nível 3. Então todo mundo aqui nesse nível possui profundidade 3, tem 3 ancestrais. Aqui o G tem 2 ancestrais, então a profundidade dele é 2, ou ele está no nível 2. Altura de uma árvore. O que é a altura? É a profundidade máxima dentre os nós. Então, dentre todos os nós da minha árvore, eu vou procurar qual a maior profundidade. E ela vai ser a altura da minha árvore. Então, se a gente verificar aqui nesse exemplo, os nós que possuem a maior profundidade são esses 3 aqui. Profundidade 3. Então, a altura dessa árvore aqui é 3. Subárvore. É uma árvore que consiste em um nó e seus descendentes. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para esses 3 nós, C, G e H, eles formam uma subárvore. Eu tenho um nó, que é o C, e os descendentes dele. Então, aqui é uma subárvore. Do mesmo jeito, F, I, J, K. Eu tenho aqui uma subárvore. Do mesmo jeito, B, E, F, I, J, K. Aqui eles formam uma subárvore. É o B, o nó B, mais os descendentes dele. O D, por exemplo, ele é uma subárvore. Né? Professor, mas ele não tem descendentes, mas ele é um nó. Então, pela definição, a subárvore consiste de um nó e seus descendentes, se ele tiver, ok? Então, o D é uma subárvore, o G é uma subárvore, o H é uma subárvore, só que eles não têm descendentes. Bom, então esses são os termos que a gente vai usar de agora em diante, ok? Como é que a gente representa a árvore? Agora vem, né? Vamos nos aproximar da implementação. A gente nesse início vai ter que falar mais um pouco do que o de costume, mas logo a gente vai começar a iniciar a implementação. A gente precisa só passar realmente por esses conceitos aqui. Então, como é que eu represento uma árvore? Tem 2 maneiras. As 2 maneiras que vocês já conhecem, né? Que a gente vem trabalhando aí durante todo o semestre. Toda estrutura de dados, a gente usou alocação sequencial ou alocação encadeada. E com as árvores não vai ser diferente. Como é que eu represento a árvore usando a alocação encadeada? Né? Também chamada de alocação estática. Os nós da árvore vão ser armazenados em um vetor. Então você vai usar uma array para colocar os elementos. Tá? Geralmente, essa maneira aqui não é conveniente para representar a árvore. Tá? Então, por quê? Porque ela oferece muitas dificuldades para você manipular os elementos dela. Fazer inserção, fazer pesquisa, remoção, as operações básicas de qualquer estrutura de dados. Então, se torna mais difícil você manipular uma árvore quando ela é representada com alocação estática. Então, por isso não é conveniente usar. Tá? Não quer dizer que não seja possível. É possível,
mas dá mais trabalho, tá? Dependendo da árvore, vai dar mais trabalho. Por isso que, em geral, não é conveniente. Existem alguns tipos de árvore que se torna fácil usar essa representação, e a gente vai ver daqui a pouco. Então, por exemplo, nessa árvore aqui, ó, ABCDF, como é que eu representaria ela? Uma maneira de representar. Eu posso colocar a informação do nó e à direita dele a quantidade de números, a quantidade de filhos, né, que esse nó tem. E aí depois eu coloco os filhos dele, sequencialmente. Então sempre eu boto a informação, quantidade de filhos e os filhos desse nó. Então aqui, por exemplo, eu tenho o nó A, tem 3 filhos. Aí agora vem os 3 filhos do A. Quem são? O B, que tem 0 filho, o C, que tem 2 filhos, e quem são os filhos, esses 2 filhos do C? São o E, com 0 filhos, e o F, com 0 filhos. Pronto. Então aqui acabou o C e os descendentes do C. Agora a gente volta para o terceiro filho do A, que é o D. E o D tem 0 filho. Então eu consegui representar num vetor, mas se eu for manipular, se eu quiser inserir um novo nó, se eu quiser inserir filhos aqui em algum nó, se eu quiser consultar, se eu quiser remover, vocês vão ver que isso dá trabalho, né? Vai dar muito trabalho a ponto de não valer tanto a pena. Dependendo da árvore, é claro, tá? Bom, e qual a alternativa, então? A alocação encadeada, que é a outra maneira de você representar, ela oferece uma representação mais amigável, tá? Então, na alocação encadeada, ou também chamada de alocação dinâmica, você tem um nó representado por um objeto que vai armazenar a informação e as referências para os filhos, ou seja, as subárvores. Então, nesse exemplo aqui, o mesmo exemplo, como é que ficaria a minha árvore? Eu vou ter um nó que vai ter aqui a informação A e tem 3 referências para cada um dos filhos desse nó, né? 3 subárvores. Aqui eu tenho o B, e o B não tem filho, então as referências vão ficar nulas. Aqui eu tenho o C com 2 referências, a terceira, desculpa, tem 3 referências, as 2 primeiras apontam para 2 filhos e a terceira está nula, e o terceiro filho, que é o D, que não tem, né, filhos. Então as 3 referências estão nulas. E o E e o F, que são filhos do C, também não tem filhos, 3 referências nulas. Então a gente vai poder usar a alocação dinâmica para representar a árvore, e essa é uma representação que se torna mais atrativa, mais amigável do que a alocação estática, tá? Tem vantagens e desvantagens, como qualquer representação. Nesse caso, embora ela seja fácil, quais são as desvantagens? Cada nó vai ter um número máximo de subárvore. Então isso aqui está claro, né? Observem que nessa árvore, a quantidade máxima de filhos que eu tenho é 3, né? No caso, o nó A tem 3 filhos. Ele é quem tem mais filhos. Depois eu tenho filhos. O C tem 2 filhos, o B, D e F não tem nenhum filho. Então a quantidade máxima de nós é 3. A quantidade máxima de filhos. Então, quando eu for criar um nó dessa árvore, eu vou colocar 3 referências, né? 3 filhos. O filho 1, filho 2, filho 3. E aí eu limitei a quantidade de filhos. Eu vou ter agora no máximo 3 filhos. Se eu precisar, por acaso, de um quarto filho, eu vou ter que alterar o nó. Eu tenho que incluir um quarto nó aqui, né? Uma quarta referência. Então, eu tenho aqui essa pequena desvantagem, né? Que eu tenho uma limitação no número de
árvores, né, de subárvores. Uma outra desvantagem que a gente pode apontar é que eu vou ter uma grande quantidade de referências não usadas, né? Referências que vão estar nulas. Por exemplo, aqui no B eu tenho 3, no D tenho mais 3, no E e no F também. Ou seja, todas as folhas, como não tem filho, vão ter referências nulas. Então, só de folha aqui, eu tenho 12 referências nulas. Ou seja, eu tenho espaço de memória que não estão sendo utilizados. Eles estão alocados, mas não estão sendo utilizados. Só de folha tem 12. E aí mais uma aqui do C, 13. Então, eu tenho uma tendência de ter grande quantidade de referências não usadas. Ok? Ou seja, eu estou desperdiçando memória. Tá? Então, essa pode ser encarada como uma desvantagem dessa representação. Bom, então, agora que a gente sabe quais são as duas maneiras de representar a árvore, né? Sabe o que que é a árvore, quais são as duas maneiras, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a entender melhor a aplicação dessa estrutura de dados na resolução de problemas. E aí, para isso, pessoal, a gente vai trabalhar com um tipo de árvore específico, que são as árvores binárias. Ok? Então, nesse curso aqui, nessa disciplina, a gente vai focar em árvores binárias. Como assim? Quando a gente fala em árvore, a gente, né, diz que a árvore tem uma aridade, né? Ou seja, eu posso trabalhar com árvores chamadas N-áreas ou enárias. Tá? O que é que são árvores enárias? Que têm no máximo N filhos. Então é assim que a gente classifica as árvores. Então as árvores enárias possuem N filhos. Aí eu posso ter árvores binárias, tem 2 filhos. Posso ter árvores terciárias, tem 3 filhos, no máximo 3 filhos. Posso ter árvores quaternárias, quinárias e por aí vai. Ok? A gente vai trabalhar aqui com apenas árvores binárias. Embora eu possa ter vários tipos de árvores, mas a gente vai trabalhar com árvores binárias. Por quê? Porque são o tipo mais simples de árvore, elas são muito simples de implementar, elas conseguem resolver qualquer tipo de problema em que você precise de uma árvore, não importa a aridade da árvore, se eu tiver uma árvore ternária, quaternária, quinária, eu sempre posso reduzir, transformar uma árvore enária numa árvore binária, ok? Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa árvore desse exemplo, A, B, C, D, E, F, a gente pode ter a seguinte situação. Só para ilustrar aqui. A, B, C, D, E e F. Então, tenho aqui essa árvore, claramente é uma árvore ternária.
Quantidade máxima de filhos que eu tenho aqui é 3. Ok? Eu posso, por exemplo, transformar essa árvore numa árvore binária. Como? De várias maneiras. A gente pode, por exemplo, pegar o C e o D e fazê-los filho de um novo nó aqui. Eu crio um novo nó, que será irmão, né, do D, e esse novo nó vai ter como filhos o B e o C. Então eu acabei binarizando aqui aquela minha árvore. A minha representação ternária virou uma representação binária. Tá? É uma maneira de você binarizar a árvore. Eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter feito com o C e o D. Poderia ter criado aqui um novo nó, que seria o pai agora do C e do D. Então a minha árvore, que antes era ternária, agora está binária. E posso ainda fazer de outro jeito. Eu posso fazer o B e o D filhos desse novo nó que eu criaria. E aí eu teria minha árvore binária dessa maneira. Então, qualquer que seja a árvore, você vai conseguir transformá-la numa árvore binária, ok? E como a árvore binária é uma árvore de simples implementação, ela vai ter o foco da gente aqui nessa disciplina, ok? Bom, para isso, para que a gente possa trabalhar então com a árvore binária, vai ser importante a gente definir o que é a árvore binária e definir alguns termos que a gente vai usar daqui para frente. Então, por exemplo, vamos lá, o que é a árvore binária? É uma árvore que tem essas duas propriedades. Cada nó interno tem no máximo 2 filhos, e os filhos de um nó, eles são um par ordenado. Então vamos lá. Primeira propriedade, cada nó interno, ou seja, cada nó que tem filho, ele tem no máximo 2. Então, o A, o B, o E, o C são nós internos. Observem que eles todos têm no máximo 2 filhos. Quando os nós internos têm exatamente 2 filhos, a gente diz que é uma árvore binária própria, como nesse caso aqui. Todos os nós internos têm exatamente 2 filhos. Então, essa é uma árvore binária própria. Mas se o C, por exemplo, se o C não tivesse esse nó aqui, o G, se ele tivesse apenas o F como filho, essa árvore continuaria sendo uma árvore binária, né? Porque ela está obedecendo às duas propriedades. Porém, eu não poderia dizer que é uma árvore própria, né? Binária própria, tá certo? E a segunda propriedade é o quê? Os filhos do nó, eles são um par ordenado. Como assim? Vamos pegar aqui esse exemplo. Imaginem que eu tenho essa árvore aqui, binária. E imaginem que eu tenho essa outra árvore binária aqui.
os filhos do A, que no caso são o B e o C, em ambas as árvores, né, o B e o C são filhos do A, eles são um par ordenado. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que BC é diferente de CB. A ordem dos filhos importa. Professor, mas os dois não são filhos? São. Mas o B, ele é chamado filho esquerdo do A. E o C, nesse caso aqui, é o filho direito. Então, os filhos, eles têm nome, é o filho esquerdo e o filho direito. Nessa árvore aqui, o filho esquerdo é o B e o direito é o C. Já nessa outra árvore, o filho esquerdo é o C e o filho direito é o B. E isso faz com que essas duas árvores sejam diferentes. Ok? Então, essa segunda propriedade, ela vai dar essa característica aqui para a árvore. ABC é uma árvore, ACB é outra árvore. Embora elas tenham os mesmos elementos, mas são árvores distintas. E, finalmente, aqui uma definição recursiva da árvore binária. Ok? Eu posso dizer que uma árvore binária ela é ou uma árvore que consiste de um único nó, ou uma árvore cuja raiz tem um par ordenado de filhos, onde cada um dos filhos é uma árvore binária. Ou seja, eu estou usando aqui na definição de árvore binária o conceito de árvore binária. Então, a árvore binária ou é uma árvore que só tem um nó, ou é uma árvore cuja raiz tem, no máximo, 2 filhos, e cada filho também é uma árvore binária. Então, observem que aqui a gente está definindo a árvore binária recursivamente. E por isso, né, por ela possuir uma definição recursiva, a gente vai poder trabalhar, vai poder usar a recursividade para implementar as operações dessa estrutura de dados. Tá? É mais simples você implementar as operações usando a recursividade, que é o que a gente vai fazer logo mais. Bom, até aqui, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Perguntas? Beleza. Então vamos lá, vamos seguir. Já já a gente vai começar a implementar todos esses conceitos aqui. Bom, agora que a gente já sabe o que é, né, uma árvore binária, a gente precisa saber como que a gente vai implementar. Como é que eu implemento? Como é que eu represento a árvore binária? Né? Aliás, antes da gente partir para a implementação, vou dar aqui alguns exemplos, né, para ficar mais claro onde é que a gente pode aplicar a árvore binária. Eu vou citar apenas três aplicações aqui, 3 exemplos de aplicação, mas não se limita a esses 3 aqui, tá? O uso das árvores binárias é bem mais amplo. Então, primeira aplicação são as expressões aritméticas. Como é que eu poderia, né, representar uma expressão aritmética? Primeiro, por que que eu vou colocar uma expressão aritmética numa árvore? Já começa daí. Porque quando, por exemplo, você vai compilar um programa, você tem lá uma gramática da tua linguagem de programação, você tem uma regra para escrever lá as expressões matemáticas. Usa parênteses, operação, operador. O que que acontece?
Quando você compila o programa, né, o compilador vai verificar se a sintaxe está ok. E para fazer isso, ele precisa, né, ele usa estruturas de dados para quebrar o teu código em pedaços pequenos, chamados tokens, vocês vão ver o que é isso futuramente, e aí, a partir desses tokens, ele vai verificar se eles estão na sintaxe correta, se eles estão realmente escritos obedecendo à gramática da linguagem, à sintaxe da linguagem. E no caso das expressões, você vai usar uma árvore para poder verificar se aquela expressão está escrita corretamente, ok? E quando você executa aquela expressão matemática, você vai avaliar aquela expressão para, no final, ela retornar um valor, você vai usar uma árvore para isso, ok? Então, a árvore binária, ela vai ser usada, em alguns casos, para representar expressões aritméticas. E aí, como é que a gente faz isso? Você coloca nos nós internos os operadores e nos nós externos os operandos. Então, por exemplo, nessa expressão aqui, eu tenho 2 vezes A menos 1 mais 3 vezes B. Como é que eu avaliaria essa expressão? Como é que eu faria essa expressão retornar um valor? Então, a gente coloca ela numa árvore, né? E ela ficaria assim. Essa expressão, ela vai realizar a soma de 2 termos, de 2 operandos. Esse aqui da esquerda é o resultado de uma multiplicação, e o direito também. Então, eu vou pegar o resultado dessas 2 multiplicações e vou somar. Mas essa multiplicação é a multiplicação desse operando 2 com o resultado dessa subtração. Então, eu vou subtrair o A, né? Vou subtrair o 1 do A, eu vou fazer A menos 1, e o resultado eu vou multiplicar por 2. E quando eu tiver esse resultado aqui, eu vou multiplicar 3 por B e vou ter o resultado aqui dessa multiplicação. E aí, finalmente, eu posso pegar esses 2 resultados e somar. Então, a gente usa uma árvore binária para fazer essa avaliação aí das expressões, tá? Uma outra aplicação, processos de decisão. Então, o que é um processo de decisão? É um negócio que está na moda, né? Hoje em dia se fala muito de IA, de machine learning, né? Aprendizagem de máquina, essas coisas. As árvores binárias, elas podem e são usadas em processos para tomar decisão. Então, o que seria um processo de decisão? Por exemplo, você quer tomar uma determinada decisão, e para isso você precisa fazer algumas perguntas, né? Então, você coloca na tua árvore, nos nós internos, perguntas com resposta do tipo sim, não, e nos nós externos você vai ter a decisão que deve ser tomada. Então, por exemplo, decisão de jantar. Quer uma refeição rápida? Essa é a primeira pergunta. Então, tem 2 opções, sim ou não. Se eu responder não, se eu responder sim, eu vou para a esquerda. E tem uma próxima pergunta. Se eu responder não, vou para a direita e vou ter outra pergunta. Por conta da empresa, também, dependendo da minha resposta, eu vou ter uma decisão. Se eu responder sim, a decisão é almoçar nesse restaurante. Se eu responder não, a decisão é almoçar em casa, né? Então, isso aqui é um exemplo do que você pode ter, né? Com processos de decisão. Por exemplo, diagnóstico, fazer diagnóstico, né? Construir um algoritmo para dar diagnóstico de doenças. Então, você vai fazendo aqui perguntas sobre os sintomas que o paciente está sentindo. Dependendo da resposta, se ele está sentindo ou não aquele sintoma, eu passo para o próximo nível e faço outra pergunta. E aí eu vou descendo isso aqui, né? Fazendo várias perguntas até chegar
numa decisão. O paciente está com gripe, dengue, Covid, né, pneumonia. Então, a decisão aqui no caso é a resposta, tá? É o diagnóstico do médico. Um exemplo disso daqui, tem um joguinho na internet que ele é bem conhecido, que usa algo bem parecido com isso daqui, né, que eu gosto até de citar para ilustrar. Então, por exemplo, o Akinator. Então, o Akinator, acredito que vocês devem conhecer, ou pelo menos ouvido falar. O que é esse jogo aqui? É um gênio, né, que vai adivinhar o personagem que você vai pensar. Então, um personagem real ou fictício, você vai imaginar e ele vai tentar adivinhar quem é. Então, como é que funciona aqui? Vamos fazer aqui só um exemplo bem rápido. Então, ele está perguntando: seu personagem é uma menina? Primeira pergunta. Então, estou aqui nesse caso, eu estou no primeiro nível da árvore e vou responder. Nesse caso aqui, ele está usando uma árvore quinária, né? Eu tenho 5 possibilidades. Eu poderia implementar apenas com 2, com 5 ou não. Obviamente que na árvore binária, né, eu vou acabar tendo mais perguntas para poder chegar até a resposta. Acho que isso está claro para vocês, né? Então, como aqui eu tenho mais possibilidades de resposta, acaba que eu vou precisar de menos perguntas para chegar onde eu preciso, né? Então é só uma questão aí de binarizar a árvore. Então eles fizeram essa alteração, acho que antigamente era terciária essa árvore aqui, era sim, não e não sei. Mas enfim, isso daqui não vai invalidar o exemplo. Então eu vou responder sempre aqui com sim e não, tá? A personagem que eu pensei aqui é uma menina? Não. Ele é real? Não. Então, já estou na segunda pergunta, estou descendo para a terceira pergunta. Então, já estou no terceiro nível aqui, ó, né, da minha árvore. Faz parte de um anime? Não. É de um jogo? Também não. Tem cabelo? Não. E aí ele vai descendo, né? Tem a forma de animal? Não. Tem pernas? Oxe, tem. Faz parte da banda Cachorro Grande? Não. É mal? Roupa? Usa. É de um filme? Então aqui ele já chegou num nível que ele já está se aproximando. É um vírus? Não. Joga? Também não. De um filme de terror? Não. Líder do grupo? Sim. Na Era Antes de Cristo? Não. É da Marvel? Não. Então observem, cada pergunta é um nível que eu estou descendo aqui na minha árvore, tá? Ator de Harry Potter? Não. Protege ovelhas? Não. Monta em algum animal? Macaco gigante, aquele meio que se perdeu. Ele pegou um caminho, sim. Não. Opa, aqui ele já chegou, né, no nível de pergunta que a gente já vê que está bem próximo. Máscara preta, sim. Pronto. Então, ele chegou aqui numa folha.
né? Darth Vader foi o personagem que eu pensei, que eu imaginei. Então aqui ele chegou na folha. E aí ele vai perguntar sim ou não. Ele foi o que você pensou, né? Foi. Mas eu poderia dizer que não. Aí se eu disser que não, o que é que vai acontecer? Ele vai perguntar qual é. Ele pode perguntar qual é o personagem. E aí ele vai incluir esse personagem na árvore dele. E aí esse algoritmo acabou de ter um aprendizado. Ocorreu uma aprendizagem. Na próxima vez que alguém pensar nesse personagem que não existia, mas que agora existe, ele vai conseguir ter um caminho para chegar lá. Então ele conseguiu aprender. Então a árvore binária, ela pode ser usada, né, em processos de decisão, como nesse exemplo aqui, né, de, uh, de um jogo, mas poderia ser num aplicativo mais sério, como para fazer diagnóstico de doenças e tudo mais. Bom, finalmente aqui uma última aplicação, exemplo de aplicação. Posso usar a árvore binária para fazer busca, né? Fazer pesquisa de dados. Então, como é que a gente usaria essa árvore aqui no caso? Eu colocaria na subárvore esquerda dados menores do que estão na raiz. E na subárvore direita, dados maiores do que estão na raiz. Então, nesse exemplo aqui, observem que quem está na raiz é o número 6. Do lado esquerdo do 6, todos os elementos são menores do que ele. E do lado direito, todos os elementos são maiores. Se eu olhar para o 2, essa regra também é válida. Do lado esquerdo do 2, os elementos são menores, do lado direito, os elementos são maiores. O 4, lado esquerdo, elemento maior, lado direito, elemento. Desculpa, lado esquerdo, elementos menores, lado direito, elementos maiores. Do mesmo jeito com o 8. Então, se eu quiser procurar, por exemplo, o número 7 nessa árvore binária, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se esse cara aqui da raiz é o 7. Como não é o 7, eu tenho duas possibilidades. Vou procurar o 7 do lado esquerdo e do lado direito. Como eu sei que do lado direito estão os elementos maiores do que 6, e 7 é maior do que 6, eu vou procurar o 7 desse lado direito aqui. Então, eu vou descartar todo o lado esquerdo da minha árvore. Então, eu vou acelerar a minha busca. Estou eliminando aí mais da metade dos elementos. Aí verifico se esse cara é o 7. Não, não é o 7. E como 7 é menor do que 8, eu vou buscar do lado esquerdo do 8. Então, eu vou procurar ele aqui. Esse cara é o 7? É. Então, nessa árvore aqui, eu encontrei o 7 com 3 comparações. Se eu estivesse usando uma lista, eu iria fazer, no melhor caso, se o 7 estivesse na primeira posição, uma comparação. No pior caso, eu ia fazer N comparações, né? Nesse caso, eu ia fazer 9 comparações, se o 7 estivesse na última posição, tá? Então, em média, eu ia fazer 5 comparações, fazendo uma média aí bem bruta. No caso da árvore, dessa árvore aqui, eu vou fazer apenas em 3 comparações, tá? Então, a árvore binária, ela é muito utilizada para pesquisa de dados. E como é que eu represento as árvores binárias? Então vamos lá. A gente sabe que eu posso representar a árvore usando a alocação sequencial e a alocação dinâmica, né? Alocação sequencial e a alocação dinâmica. Na alocação sequencial, a gente sabe que vou usar um vetor. Como é que eu vou colocar? Cada nó da árvore vai ficar na posição correspondente na árvore. Então, por exemplo, essa aqui é a posição 0, ó, o A é o 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, né? Então, eu vou numerando de cima para baixo, esquerda para direita. E aí são as posições que eles vão ficar aqui no vetor. A raiz é o A, fica na primeira posição e por aí vai. E aí, como é que eu encontro os filhos? Como é que eu localizo aqui? Então, por exemplo, se um determinado elemento está na posição I do vetor, o filho esquerdo dele está na posição 2i mais 1. E o filho direito está na posição 2i mais 2. Então, por exemplo, o C. O C está na posição 2. Onde é que eu encontro os filhos dele? O filho dele, o filho direito, vai estar na posição 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o filho esquerdo dele está na posição 5, que é o F. E o direito está na posição 2i mais 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Está aqui. O G está na posição 6. E se eu quiser saber a posição do pai? Se eu quiser saber, se eu pegar aqui o I, quem é o pai do I? O I está na posição 10. Para eu saber quem é o pai do I, eu vou aplicar essa relação aqui. 10 menos 1, 9, dividido por 2, esse div é a divisão inteira, né? Dividido por 2, 9 dividido por 2 dá 4, né? O resultado da divisão inteira, 9 dividido por 2 dá 4. Então, o pai do I está na posição 4. Está aqui, é o E. Ok? Acredito que vocês devam estar lembrando. Isso deve estar fazendo vocês lembrar de alguma coisa. Alguém lembrou aí? O que que isso daí está lembrando vocês? Vocês já viram isso antes? Sim ou não? Todos me ouvindo aí? Isso parece mais recursividade, mas eu não sei se é exatamente isso que você está falando. Não, é não. Não é recursividade. É uma outra coisa. Pilha, não, Denise. Não é pilha. Isso daqui é um heap, né? Quando a gente estudou fila de prioridade, a terceira maneira de implementar a fila de prioridade era usando um heap, que era exatamente um vetor, e eu tinha as informações nessa hierarquia. E eu organizava, acessava as informações exatamente usando isso daqui. Então, o heap que a gente usou lá para implementar fila de prioridade, o heap ele é uma árvore binária, tá? Agora, nem toda árvore binária é um heap, tá certo? Por exemplo, esse aqui eu tenho uma árvore binária, esse aqui não é um heap. Isso aqui é uma árvore binária, não é um heap. Também é uma árvore binária, mas isso não é um heap, né? Por que que não é heap? Porque para ser heap eu tenho que ter aquela condição. Pai sempre maior do que os filhos, se for heap máximo, ou filho menor do que os pais, né? Ou, desculpa, se for heap máximo, o pai é sempre maior que os filhos, e se for heap mínimo, o pai é sempre menor do que os filhos, né? Tem que ter essa condição aí para ser um heap. Ok? Então, árvore binária, a representação sequencial, ela é bem tranquila de se implementar. É um caso, é uma exceção daquela regra que eu falei lá, que em geral não é conveniente, tá? Então, a representação sequencial da árvore binária é ok. E a alocação encadeada? Bom, a alocação encadeada vai usar um nó, né, que vai conter
né? Vai ser representado por um objeto que vai conter a informação do nó, uma referência para o filo esquerdo e uma referência para o filo direito. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa árvore, ela seria representada dessa maneira. O B é a raiz, tem duas referências aqui para o filo esquerdo e direito. O esquerdo, filo esquerdo é o A, filo direito é o D. O A não tem filhos, as duas referências nulas. O D tem dois filhos, C e E. E o C e E não tem filho, referências nulas. Ok? Então seria uma implementação também simples. Bom, então tá. Então isso aqui é o que a gente precisa saber nesse momento sobre árvore, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Só para finalizar, só para fechar aqui o assunto e eu poder liberar o trabalho para vocês já começarem a ler, né, a pensar sobre o trabalho de vocês, que vai ser aquele que eu falei na aula passada, né? Vai ser o índice remissivo. Vamos agora começar a implementar aqui. Vamos começar a implementar a árvore. Vou abrir até aqui errado. Só fechar aqui esse projeto. Como é que a gente implementa a nossa árvore binária? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai precisar do nó, né? A unidade básica da nossa implementação é o nó. A implementação estática eu não vou fazer porque a gente já viu funcionar quando a gente trabalhou com RIP, tá? Então vocês já sabem como fazer. Então vamos fazer aqui a nossa árvore dinâmica. Então vou fazer o seguinte, eu vou renomear aqui essa classe, que a gente já tem um nó. Só para eu... Vou criar uma nova classe para trabalhar com a árvore. Pronto, então, esse nó 2 é o nó que a gente usou lá nas listas, pilha, fila. Vou criar um novo nó aqui, uma nova classe chamada nó. Vocês podem chamar do que quiser. Nó árvore, nó lista, né? Vou chamar apenas de nó. O que é que vai ter no nó? O nó vai ter a informação, o dado. Eu vou armazenar só números inteiros aqui para simplificar, né? Ser mais didático. E vai ter duas referências, uma para cada filho. Uma referência para o filho esquerdo e uma referência para o filho direito. Pronto. E aí, quando eu for adicionar o elemento, o nó vai ser criado com aquele elemento armazenado e as referências para o filho esquerdo e direito vão estar nulas. O nosso nó, a nossa unidade básica de informação aqui da árvore já está criada. Agora eu vou criar a nossa classe,
que vai representar a nossa árvore binária. Classe chamada árvore binária. O que que a minha classe, o que que a minha árvore vai ter? É de informação. Bom, assim como a lista armazenava o endereço do primeiro nó e também do último, né, para simplificar, era a porta de entrada para a minha lista, era o primeiro ou o último nó. A árvore binária possui a porta de entrada dela, que no caso é a raiz. Então a raiz vai ser a informação que eu vou ter da minha árvore binária. A raiz é o nó por onde eu sempre vou começar a exibir, pesquisar, inserir ou remover. Tá? É o primeiro nó da minha árvore. Vou criar aqui o construtor. Quando eu criar minha árvore, a minha raiz vai ser inicializada com nulo. Beleza. Pronto. E aí o que é que eu vou ter aqui na minha árvore? Vou ter as minhas operações básicas que toda estrutura de dados tem. Inserção, pesquisa e remoção. Tá? Então, as 3 operações. Então, eu vou deixar aqui já pronto para que na próxima aula a gente possa implementar isso daqui. Então, eu vou ter um método que vai adicionar elemento. Eu vou ter um método que vai pesquisar um elemento. E aí ele vai retornar um booleano, dizendo se tem ou não. Return false. E vou ter também um método que vai remover um determinado elemento. Então é isso que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Nós vamos implementar esses algoritmos aqui. Vamos inserir, vamos pesquisar, vamos remover, tá? E vamos também exibir os elementos, né? Então eu preciso também ter um método aqui para exibir. E aí, para exibir, a gente vai aprender a percorrer a árvore. E aí a gente vai ver 3 tipos de percurso, 3 maneiras diferentes de percorrer essa árvore. Tá certo? Pronto. Então aqui a gente já está no ponto. E aí a gente vai, por exemplo, trabalhar aqui dessa maneira. É a nossa árvore binária. E se eu quiser adicionar um elemento, se eu quiser exibir, né? Então, por exemplo, eu vou poder fazer essas operações aqui. Vou adicionando elemento, posso exibir e por aí vai. Então, na próxima aula, a gente vai dar vida a essa estrutura. Já vamos deixar aqui. E aí, o que é que eu vou querer que vocês façam? Para a próxima aula, é importante que vocês leiam o capítulo do livro de vocês aí, referente à estrutura de dados do tipo árvore. Tá certo? Então, vocês vão ler o capítulo 7 desse livro, onde ele fala de estrutura de dados do tipo árvore.
Leiam apenas essa parte da árvore binária. Não precisa ler análise de complexidade e ainda não precisa ler árvore AVL. Apenas árvore binária, que é para vocês poderem entender. Ok? Bom, então é isso. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, professor. Joia. Beleza, então. Então, vou finalizar por aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana e até quarta-feira. Tchau, tchau. Até mais, professor. Valeu, professor. Valeu.